Olá, sejam bem-vindos ao CRE Digital. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 59 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título se chama Em Louvor do Equilíbrio. E Emmanuel começa destacando um texto da Carta aos Efésios de Paulo, capítulo 4, versículo 31, que diz: Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Quando Emmanuel começa esse texto, ele nos destaca o seguinte trecho: na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio, que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Para conversarmos sobre esse tema, eu destaquei uma fábula que está no livro Emoções que Curam, psicografia de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Nesse texto, conta uma história de que um mestre levou seus discípulos para estudarem sobre o aperfeiçoamento espiritual. E aí, após dar várias orientações quanto à evolução, à reforma íntima, o mestre convida eles a visitar uma região onde eles chegam. Existem vários lagos. Em cada um desses lagos tem o nome de um dos discípulos. E os lagos, eles estão repletos de crocodilos e animais peçonhentos. E o mestre vira para eles e diz: é importante que cada um que quiser realmente trabalhar dentro de si a transformação, garimpar por diamantes de evolução espiritual, mergulhe no seu lago e assim o faça. Encontre esses diamantes. Mas os discípulos se assustam. E eles perguntam ao mestre: mas mestre, precisamos passar por todo esse perigo para ter essa evolução? E aí o mestre diz que dentro de cada lago estão as suas próprias criações, frutos de suas escolhas milenares. Somente vivendo com os resultados das suas escolhas, cada um deles conseguirão alcançar os diamantes encantados que eles buscam. Quem deseja se aprimorar, começa assumindo a sua própria realidade. E aí, os discípulos perguntam de novo: o que vai nos proteger quando pularmos nos lagos? Os animais vão nos atacar. E o mestre diz: vocês serão tratados por eles conforme tratarem a si mesmos. A vossa proteção é o amor que tiverem convosco. Se usarem a couraça protetora do alto amor, ficarão imunes às ameaças. Que reflexão! Esse mestre nos chama a atenção para a importância de amarmos a nós mesmos. Essa lição nos faz refletir o quanto o amor a nós mesmos, o alto amor, é capaz de nos trazer o equilíbrio. Numa palestra de Divaldo Franco, onde ele fala sobre como se libertar de ressentimentos de ódio, vingança, raiva e ter paz, Divaldo também nos faz o mesmo convite. Ele nos diz: é através do compromisso consigo mesmo, de conhecer-se a si mesmo, do alto amor e do alto perdão, que cada um de nós será capaz de encontrar a paz. E essa paz é que traz o equilíbrio para cada um de nós. É interessante refletir que lá atrás Jesus já nos traz esse convite quando ele diz: amai ao próximo como a si mesmo. Se você é capaz de amar a si, você tem como referência o amor que você pode dedicar ao próximo. E como podemos vencer a ira, a raiva, a cólera, quando a gente olha para os dias de hoje e a gente vê tantas dificuldades, que a gente se olha e percebe que o mundo às vezes parece muito injusto, que às vezes a gente muitas vezes quer agredir o nosso irmão, soltar toda a raiva que está dentro de nós, não aceitando as injustiças que existem no mundo. Como vencer isso? Como buscar um equilíbrio diante das adversidades? Jesus nos convida a olhar para nós mesmos. No momento em que a gente se conhece, que a gente reconhece quem a gente é, que a gente conhece a nossa fragilidade, a nossa capacidade de errar, mas de também acertar, a gente é capaz de, nos momentos de dificuldade, conter a raiva, o rancor, o desejo de vingança. Por quê? Porque olhando para nós mesmos, nós podemos perceber se é possível eu fazer ao outro que eu não gostaria que fosse feito a mim.
Buscar o alto amor nos dá a força para viver em equilíbrio. Buscar o alto amor nos faz refletir que a paz começa dentro de cada um de nós. Para vencer as atribulações da vida, os momentos pelos quais passamos e que muitas vezes até queremos desistir, olhemos para nós mesmos, lembremos que somos filhos de Deus, que somos capazes de amar ao outro, mas acima de tudo, que podemos amar a nós mesmos. Quando nos amamos, quando nos compreendemos, quando reconhecemos que podemos errar, nós estamos dando o primeiro passo para viver em equilíbrio. O problema não está em errar, o problema está em permanecer no erro. Ficar se culpando, não se perdoar, faz com que a gente crie defesas e no momento que a gente tem um medo, a gente acaba agredindo para nos defender. Então, reconhecer o que sentimos, reconhecer o medo, reconhecer que temos sim raiva das pessoas que dizem coisas que nós não gostaríamos de ouvir, que muitas vezes o que queremos é realmente bater no outro. Mas, quando percebemos que eu não gostaria que fosse feito isso para comigo, eu sou capaz de parar. Divaldo, nessa mesma palestra, nos conta uma historinha de que um homem muito irritado, ele estava andando na rua, né? E ele, na verdade, se irrita porque ele estava irritado porque ele tinha sido demitido. Por ter sido demitido, ele resolve que tem que se vingar. E o que ele faz? Ele escreve uma carta anônima para o seu antigo chefe, dizendo que a sua esposa o traía. E esse chefe, na hora que recebe aquela carta cheia de ira, de raiva, de desejo de vingança, ele já fica emanado daquela energia e resolve naquele dia voltar mais cedo para casa. Quando ele chega em casa, ele olha para a mulher está lá se arrumando, se organizando, e a primeira coisa que a mulher pergunta é: por que você chegou mais cedo? E aí ele já começa a pensar: pô, tá vendo? Ela ia receber alguém e agora ela tá pensando que porque eu cheguei aqui ela não vai poder ter isso. E aí ele vai se consumindo mais ainda com sentimento de ódio, de ciúme, né? E quando chega a hora do jantar, que eles estão lá comendo, quando ele prova a sopa, ele diz que a sopa tá sem sal, que tá quente, e aí reclama com a mulher. Aí o que a mulher faz? Pega toda aquela raiva, levanta e vai reclamar com a empregada. E a empregada já fica irritada também, porque a patroa reclamou com ela e se irrita, pega aquele prato de sopa, joga no chão e aí quebra e o estalhaço desse prato cai no cachorro, que se assusta, que se irrita, sai correndo de casa e morde um rapaz que está no meio da rua. Esse rapaz fica irritado também com isso, vê que sua calça rasgou e ainda tem que pegar a condução para ir até o subúrbio. E quando ele chega no subúrbio, que ele encontra a mãe dele, ele solta toda aquela raiva do que aconteceu, das injustiças do mundo. E naquele momento a mãe o olha com amor e o acolhe e dá carinho e quebra o ciclo da raiva, do rancor. Porque ela entende que o seu filho também passa por dificuldades. E ele, ao receber aquele amor, para e reflete. E ali se suspende o ciclo da ira. Porque através do amor, do acolhimento da mãe, e dele perceber que ele não estava sendo justo nem com ele, nem com a sua mãe, eles, através do amor, conseguem ter o equilíbrio. E aquela energia não entra na sua casa. Que reflexão! Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está em acolher as nossas imperfeições, quem nós somos, e a partir daí iniciar a nossa transformação de reforma íntima, com amor, com carinho, começando esse amor dentro de cada um de nós e assim espalhando por todo o universo. Que possamos, no decorrer dessa semana, refletir sobre a nossa capacidade de nos amar, para que possamos ser capazes de amar ao nosso semelhante, ao nosso irmão. E transmitir este amor por onde quer que estejamos, porque assim seremos capazes de acabar com a ira, com a raiva, com o rancor,
com o que quer que seja de negativo e de maledicência que exista no mundo. Porque é através do alto amor e do amor ao próximo seremos capazes de ser felizes. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações e que possamos, através da inspiração dele, levar por onde quer que estejamos a certeza de que o amor é a chave para o equilíbrio e a paz. Que assim seja. Muito obrigada.